Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. A paz do Senhor para os irmãos. Dentro de poucos minutos, nós vamos meditar na palavra de Deus, que está escrito no livro de São Mateus, no capítulo 10, que fala sobre os 12 e a sua missão, os 12 discípulos. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem a toda a enfermidade e todo o mal. Aqui tem os nomes dos discípulos, mas para não tomar muito tempo, vou logo aqui no versículo 5, que diz o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhe destinou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a missão de Jesus para os seus discípulos foi o seguinte: indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Aqui estava a ordem de Jesus para os seus 12 discípulos. Eles teriam uma missão muito importante, que era, além de pregar o Evangelho, era curar toda sorte de enfermidade. Eles tinham autoridade para isto, porque foi o próprio Jesus que deu esta autoridade para os seus discípulos. Sem essa autoridade, ninguém pode fazer nada, porque os espíritos, eles não obedecem à carne, o ser humano, mas obedecem ao Espírito de Deus. Quando Deus ordena, eles obedecem. E os apóstolos saíram, os discípulos, com essa missão de curar toda sorte de enfermidade. Curar os enfermos, que naquela época existia muito enfermo, muita gente enferma, porque a medicina ainda era precária, era muito precária. E limpar os leprosos, ressuscitar mortos. Só quem pode ressuscitar mortos é Jesus. Ele tem o poder, porque ele mesmo disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ninguém pode tomar esse poder de Jesus, que é dele, esse poder é dele. Deus deu para ele. E ele agora está entregando para os discípulos esta autoridade. Isto é, não só os discípulos, mas aqueles que crerem na palavra de Deus, que aceitarem Jesus como Salvador, entregaram sua vida, agora vivem uma vida espiritual, totalmente espiritual, eles também são revestidos de poder para fazer este milagre. Vejam que, quando Pedro chegou naquela porta famosa, chamada Formosa, tinha um homem ali paralítico, e o que foi que aconteceu? Enquanto os outros passavam ali, davam uma moedinha, uns troquinhos para aquele homem aleijado, Pedro disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E o que aconteceu com aquele homem? Ele se levantou. Mas por que se levantou? Porque foi curado pelo Espírito de Deus, pela virtude de Deus. Sendo que o vaso que fez aquela cura, que foi obedecendo à voz de Jesus. Jesus enviou esses 12 homens para pregar a cura, curar os enfermos. E ainda dizer que eles não se misturassem com a obra dos ímpios. Não entra no caminho dos ímpios. Não entrei em cidade samaritana. Isto era uma recomendação de Jesus. Ele tinha que sair exclusivamente para fazer a obra. E depois ainda disse: não quero que recebam nada, é de graça. De graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar. Mas uma coisa é certa, no versículo 6, ele diz assim: eis que
vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. E acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui está a recomendação de Jesus. Os discípulos não estavam livres de receberem açoite, pedradas. Por quê? Eles estavam enfrentando as hostes do inimigo, pisando num terreno perigoso, aonde o inimigo já há muitos anos vinha operando. Só que agora, quando Jesus veio, saiu a ordem para destruir as obras de Satanás. Eis que eu vos envio ao meio de lobos. E quem eram os lobos? Aqueles que já se encontravam ali, naquela cidade, fazendo tudo o que queriam, com mentira. E os discípulos então foram com essa incumbência: curar os enfermos, ressuscitar os mortos e dizer que era chegado o reino dos céus. O reino de Deus estava presente e eles tinham que divulgar o reino de Deus através das obras. E essas obras só quem pode fazer é o crente, aquele crente que está consagrado. Ele pode fazer as mesmas obras que Jesus fez. Por quê? Porque Deus deu autoridade aos crentes para curar, expulsar demônio, fazer a obra que Jesus estava fazendo. O ministério era longo e Jesus era um só. Então ele precisava de muita gente. Ele mesmo falou para orar pelo Pai, para que o Pai enviasse trabalhador para a sua seara. Isso mostra que Jesus estava muito atarefado. Ele mandou os discípulos. E agora, manda você também, que está aí do outro lado da telinha, me ouvindo. Amigo, irmãos, olha o que Jesus falou. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, paciência, está condenado. Essa é a mensagem que eu trago para os ouvintes, os irmãos que estão me ouvindo. Cuidado, a palavra de Deus deve ter seriedade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.